aí, turminha? Tudo jóia? Bom, na aula anterior nós falamos sobre sem água não há plantação, né? E vimos a importância da água aí para os povos sedentários, os primeiros povos sedentários aí, para que eles pudessem manter a sua agricultura ativa e assim eles pudessem dali tirar o seu sustento. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre a agricultura, né? Vamos continuar falando aí sobre a agricultura, mas em específico aí hoje sobre a agricultura no Brasil. Beleza? Então peguem suas apostilas aí na página 80, para que nós possamos fazer a leitura juntos e assim possamos entender um pouco mais sobre isso. Mas antes, vamos fazer nossa oração? Então fechemos os olhos, oremos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo cuidado, pelas bênçãos e pela proteção. Esteja, Senhor, conosco neste momento de aula para que possamos entender o que aqui for ensinado. Esteja também com os nossos familiares, Senhor, cuidando, abençoando e protegendo. É o que te pedimos agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós temos aí, para iniciar o nosso estudo, duas imagens, né, que representam aí a plantação e a colheita de soja no Brasil. No segundo parágrafo do nosso texto aí da página 80, diz assim, ó: o produto que vemos nessas fotografias é a soja. O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo. Para que seja possível a exportação em grande quantidade, a extensão das terras onde é cultivada precisa ser enorme. A forma pela qual se realiza essa produção é a mecanização, ou seja, há uma variedade de máquinas que preparam a terra, semeiam e fazem a colheita dos grãos. Então, nós vivemos em uma região, né, do Brasil onde a agricultura ela é muito forte, inclusive a agricultura de soja. Então, nós temos aí um processo, né, a agricultura ela passou durante muitos anos por um processo de mecanização. E ainda tem passado, porque a cada dia tem surgido novas tecnologias aí que podem auxiliar, né, os agricultores aí nesse trabalho. Mas, em específico, a agricultura de soja, né, as plantações de soja aí, elas sofreram muito, né, passaram por muitas mudanças nos últimos anos. E isso fez com que o Brasil pudesse chegar aí a ser o maior produtor e exportador de soja do mundo. Isso fortalece muito a economia brasileira, em específico aqui no Tocantins também fortalece bastante, porque o Tocantins é um dos grandes produtores de soja aí do nosso país, beleza? Mas o clique, ele fala aí duas palavrinhas que nós vamos ter que focar um pouquinho nelas, né? Fala aí sobre, chamamos de minifúndio a pequena propriedade usada para o plantio e de latifúndio a grande propriedade de terra cultivada ou não. Bom, nós temos aí o minifúndio, que é uma pequena propriedade, né? Ou seja, é uma propriedade que é pequena, né? Pequeno em tamanho, mas que ele serve aí para o plantio. O latifúndio são aquelas terras maiores, né? E aí ela pode ser cultivada ou não, mas ela é assim um latifúndio. Então são terras maiores. Bom, hoje no Brasil os latifúndios representam cerca de 1% do total de propriedades rurais. Isso significa que a cada 100, apenas uma delas é latifúndio, ou seja, apenas uma a cada 100 terras, né, 100, digamos assim, fazendas, nós temos apenas uma aí que vai ter mais de 1.000 hectares. Apesar disso, os latifúndios ocupam aproximadamente 45% de toda a área rural do país. Portanto, quase metade das terras disponíveis para a agricultura no Brasil pertence a 1% dos proprietários rurais. Então você vê que ela é bem centralizada, né? A maior parte da produção aí da agricultura no Brasil vai pertencer aí a cerca de 1% dos proprietários aí rurais, certo? Bom, os donos das porções de terra que produzem alimentos têm em seu poder um dos grandes negócios, um dos negócios mais lucrativos do país. Nós sabemos que a agricultura é um dos carros-chefes do nosso país quando se trata de economia, né? O nosso estado ele depende e muito da agricultura, não só da agricultura de soja, mas de arroz, melancia, milho, né? E outros aí feijão, né? E outros aí que poderiam ser citados. Então nós temos que entender que grande parte da economia gira em torno exatamente da agricultura. De acordo com os dados recentes do Ministério da Agricultura, as carnes, especialmente frango, o açúcar e o álcool são, depois da soja, os produtos que o Brasil mais exporta. Todos eles dependem de grandes extensões de terra. Então nós citamos aqui, né, no caso das carnes, né, tanto da carne
especialmente aqui a de frango citada, o açúcar, o álcool, mais a soja. Então são os carros-chefes aí, né? São os produtos que mais são exportados do Brasil. Para que isso aconteça, é necessário que se dependa de grandes extensões de terras aí, no caso dos latifúndios aí, para que essas plantações sejam desenvolvidas aí em nosso país. Certinho? Bom, na página 81 nós temos aí um texto complementar que fala assim: desde quando existem latifúndios no Brasil? Mas a terra em si é de muitos bons ares, frios e temperadas. Águas são muitas infindas. E em tal maneira e graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Bom, esse aqui é um trecho de uma carta de Pero Vaz de Caminha, né? Uma carta que ele enviou aí ao rei de Portugal, Dom Emanuel, aí, em abril de 1500. Bom, o trecho da carta em cima aí, ela diz que a terra é uma boa terra, que tem muitas águas, né? Que tudo que se plantar nela dará. Ou seja, seria uma terra... Ele já tinha lá em 1500, né? Ele já tinha uma visão de que o Brasil seria seria forte na parte da agricultura, porque a terra era boa, havia-se água, porque para que se plante, para que se mantenha uma agricultura ativa, depende-se de água, né? Então ele já tinha essa noção de que o Brasil poderia ser um grande produtor aí, um grande país em sentido de coisas da agricultura, certo? Bom, tem um trechinho no final aí do texto que diz assim, ó: depois de 3 décadas conhecendo o litoral e explorando o pau-brasil na Mata Atlântica, o governo de Portugal iniciou a partir de 1530 um processo de colonização do território brasileiro que consistia em distribuir terras a portugueses interessados em ocupar e produzir artigos agrícolas voltados para os consumidores europeus, repartir as terras em capitanias hereditárias e dá-las a nobres funcionários do rei e burgueses, ricos comerciantes, incentivar os capitães donatários, né, a possuírem as terras ou doar parte delas a quem tivesse condições de cultivá-la. Então, lá em 1530, já houve um processo, né, de formar do país aí uma terra realmente voltada para a agricultura. Como que isso foi feito? O Brasil começou a separar em grandes lotes, né, grandes latifúndios aí. E essas terras eram chamadas de capitanias hereditárias. Elas foram doadas a ricos comerciantes, a ricos agricultores, a pessoas que tivessem condição financeira de poder manter, né, a algum tipo de produto agrícola para que se plantasse, colhesse e assim devolvesse a Portugal. Então isso foi criado no intuito de que pudesse assim estar desenvolvendo o processo de colonização do Brasil. Por isso aconteceu aí os casos de escravidão lá nesse primeiro período aí do Brasil, né? Escravidão dos índios, né? Forçar os índios ao trabalho, depois a escravidão dos negros, os africanos que chegavam aqui no Brasil. E também, logo depois, já não mais escravidão, mas quando os europeus começaram a ver esse potencial forte no Brasil e começaram a vir de outras regiões do mundo, né? Outros lugares do mundo aí, para poder desenvolver a agricultura aqui no Brasil. Bom, o texto do Você Sabia diz assim: o açúcar era, na Europa da época, né, século XVI aí, uma mercadoria rara e cara. Era inclusive receitada pelos médicos como remédio e acrescentada aos temperos como iguaria. Sua valorização no mercado levou ao aumento das plantações de cana nos territórios conquistados pelos portugueses, inclusive no Brasil. Então Portugal viu aí no Brasil um potencial forte para se plantar cana-de-açúcar, porque o açúcar era uma iguaria, né? Era um produto de raridade, de um produto muito caro para se encontrar na Europa. Então eles quiseram assim fortalecer a sua economia através do açúcar e por isso, né, o Brasil aí ficou muito forte naquele período ali na produção nas plantações da cana-de-açúcar e na produção aí do açúcar e do álcool. Certinho? Então beleza, olha só. Além de assistirem um vídeo, vocês também irão responder umas atividades que estarão anexas aí. Como é que vocês irão resolver? Vocês irão copiar essas atividades no caderno de vocês e irão responder, certo? Pesquisando aqui mesmo no texto da página
80 e 81, ou mesmo com auxílio aí da internet, fiquem à vontade, beleza? Então, bons estudos e até a próxima.